Diga amém. Bem forte para Jesus. Glorifica a Deus. Mais forte. Mais forte para Yahweh. Diga Jesus, 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 Jesus. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas 3. As nossas saudações a todo o povo. Jonas capítulo número 3. Arrependei-vos, pecadores. Amém. Esse é o tema da minha mensagem. Ó ímpios, arrependam-se. Glórias a Jesus. Diga aleluia. Por que se arrepender? E quem são esses que Deus está a pedir para que se arrependam? Já ouvimos aí. Arrependei-vos, pecadores. E quem são os pecadores? Sabe? Sem o arrependimento não haverá salvação ao pecador. Diga-me. O ímpio já está condenado. Não será condenado. Já está condenado. O salário do pecado é a morte. Jonas 3. Pecadores são homens e mulheres que andam, vivem em pecado. São homens e mulheres que se comportam diferente à vontade de Deus. Deus estabeleceu regras, sua vontade, obras para que nós pudéssemos andar, viver. E ao fazermos o contrário, isto é pecado. E os que pecam são os pecadores. Amém. E Deus estabeleceu o fim dos ímpios, a rejeição eterna dos pecadores. Quando é que os pecadores serão ou são rejeitados eternamente? Quando eles morrem. Diga amém. Quando o ímpio morre, ele é lançado no tormento eterno. Ninguém vos falou isso com mais clareza e nitidez, insistência, inclusive. Vos falaram disso parcialmente. Os pregadores têm até medo de falar disso. Igreja que prega o arrependimento, que fala do pecado, que fala de santidade, é uma igreja vazia. Sabe por quê? Porque essa mensagem é aquele que Jesus chamou o caminho apertado. Diga amém. É aquela mensagem que Jesus chamou a porta estreita. Sendo um caminho apertado, sendo uma porta estreita, são poucos que desejam, que aceitam esse desafio. São poucos que querem entrar nesse caminho e nesta porta. Por quê? Só já o nome explica tudo. Caminho apertado, porta estreita. Diga amém. Se existe caminho apertado e porta estreita, também existe caminhos largos e portas amplas. Diga amém. E Jesus disse que quer no caminho amplo, ou então, sim, largo, e portas amplas, ou larga, não importa,
muitos são os que acham, encontram, trilham esse caminho e entram nessa porta. E são poucos que aceitam entrar no caminho apertado, na porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita e o caminho apertado é a cruz, é o evangelho da cruz, é a mensagem onde Deus estabeleceu regras, e se os humanos quiserem se salvar, são obrigados a entrarem nesse caminho, a obedecerem essas regras, a entrarem por esta porta. E esse caminho, assim como a porta, são os que levam para o céu. Diga amém. São os que levam a vida. O outro caminho e a outra porta levam à perdição. Veja que a maioria, as multidões, seguem esse caminho e entram nessa porta. Os poucos seguem o caminho estreito e a porta apertada, por causa das aflições, por causa das perseguições, por causa da vergonha, do opróbrio da cruz. Mas no largo caminho, ou então espaçoso caminho, e na porta larga, as pessoas usam da libertinagem como a própria liberdade. Eles são livres para viverem a vida que eles quiserem, a vida dos prazeres, dos entretenimentos, das concupiscências. Sim. Só que o diabo, ele é inteligente. Antigamente, quando se falava de porta larga e caminho espaçoso, era o mundo, o sistema do mundo lá fora. E o diabo disse: não, eu vou colocar essa porta e esse caminho dentro do evangelho. Diga amém. Para que as pessoas fujam lá fora e venham para a igreja e continuam no mundo sem eles entenderem. Ouviste a verdade que não te contaram? Diga amém. Não está se aproximar já aí o dia 31, aonde todos os povos ocidentais, africanos, vão para a igreja essa noite. Diga amém. Por que essa madrugada do dia 31, que já se aproxima, todos irão para as igrejas? Porque têm medo de morrer. E eles pensam que ao vir para a igreja, eles vão entrar no céu. Tem os fantasmas da virada, porque tem muita história das pessoas que morreram naquela noite. Então eles pensam que dentro da igreja não vão morrer. Quantos sairão das vigílias e vão morrer pelo caminho? E vão ser assaltados, e um tiro na cabeça, e um acidente, e uma morte fatal, uma enfermidade, na mesma noite, dentro da igreja, fora da igreja, ao vir para a igreja, ao voltar. É isso que o diabo enganou a terra. Eu vou criar esses caminhos dentro da igreja, e as pessoas estarão dentro da igreja, andando nos caminhos largos e entrando na porta espaçosa, dentro da igreja, dentro do evangelho, pregando Jesus, e eles vão se conformar, sabendo que estão indo para o céu, afinal de contas, estão indo para o inferno. Eles vão pensar que eles são livres, afinal são meus escravos. Eles vão pensar que eles estão na liberdade, que eu sou o pai deles, e eles vão me invocar, eles vão falar de mim, eles vão dançar na minha presença, vão comer na minha presença, vão fazer tudo na minha presença. Mas porém, eles andam em outros caminhos, não no meu caminho. Diga amém. Porque o caminho apertado e a porta estreita são do Senhor. É a sua palavra. Quer o caminho como a porta é Jesus Cristo. Diga amém. O verdadeiro Jesus que nasceu no ventre da Virgem, não o Jesus do Ocidente. Sabe como chamam os muçulmanos e os judeus o cristianismo? Quem sabe? Os muçulmanos, que são irmãos ou vizinhos, parentes, primos dos judeus, e os próprios judeus que deu origem ao cristianismo,
ou então o cristianismo saiu do judaísmo, eles consideram o cristianismo como a igreja do Ocidente. E Jesus Cristo, o Deus do Ocidente, dos brancos ocidentais. Entenderam? Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Então nos explica lá. Será que eles estão certos? Estão. Estão certos. Porque esse cristianismo que se prega foi inventado na Roma. Diga aleluia. E a Roma está no Ocidente. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Por isso você vai encontrar na Bíblia, no livro de Apocalipse, uma mulher prostituta que é chamada mãe de todas as prostituições da terra, e também tem suas filhas. Quem são as suas filhas? São as igrejas evangélicas, também, assim como as outras do mundo. Diga aleluia. Isso tudo que você vai ver, quero no dia 24, quero no dia 1, essa semana toda, esse movimento, esta furia foi inventado ou inventada na Roma. Então os muçulmanos e os judeus têm razão, que dizem que essas são regras ocidentais, que dizem que Jesus Cristo é um Deus do Ocidente, mas há um Jesus verdadeiro, que nasceu no ventre de uma virgem, que morreu e no terceiro dia ressuscitou. Não é essas fotografias que vocês estão a ver aí. Esse Jesus é o verdadeiro, que está sentado no trono à direita do poder. Este aqui estabeleceu regras. Seu caminho é apertado, sua porta é estreita, sua palavra é verdade, seu espírito também é verdade. Diga amém. E são poucos que querem trilhar neste verdadeiro Jesus. E assim as pessoas seguem um Jesus falso. E como é que nós veremos um Jesus falso? Jesus falso você lhe nota na falsa mensagem, no falso evangelho. Diga amém. Qual é esse evangelho? Paulo diz que existem outros evangelhos. Se existe o original, o verdadeiro, existem outros evangelhos. E Paulo diz que esses outros evangelhos fazem sofrer as pessoas que acreditam, que creem nesses evangelhos. São evangelhos que foram inventados pelos humanos. A mãe inventou o seu e ensinou as suas filhas também a inventarem os seus evangelhos. Diga amém. O evangelho sem a cruz. O evangelho que tem o pecado como animal de estimação. Aleluia. O evangelho cujo Deus é barriga. Isto é, tudo começa e termina nas bênçãos, na prosperidade, no sucesso, no bem-estar aqui na terra. É esse que Paulo chama evangelho cujo Deus é a barriga e a glória é a confusão deles. E este evangelho leva as pessoas só a pensarem nas coisas da terra. Diga-me. Trabalham nas coisas da terra, pensam nas coisas da terra e terminam com as coisas da terra. E se esqueceram que os céus e a terra vão passar e tudo que há na terra vai cessar. Mas Paulo diz, nós pensamos nas coisas do alto, porque do alto onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós que pensamos nas coisas do alto, investimos nas coisas do alto. Guardamos o nosso tesouro no céu. Porque só no céu aonde não entra ladrão, nem traça, nem ferrugem. Só no céu aonde as coisas são permanentes. Aqui na terra são temporárias, vão passar. E agora? Vocês entenderam que o evangelho da carne, o evangelho da terra, o evangelho dos homens, a sabedoria dos homens, essas são filosofias humanas. E os homens acreditam e investem, creem, buscam esse evangelho e nunca acham o verdadeiro Deus. Nem estas mentiras vão achar. E aí vão introduzindo no meio das palavras humanas a palavra de Deus. Isto é, ou retiram a palavra ou acrescentam suas palavras na palavra de Deus. E Jesus promete e diz, aquele que retirar
nem que seja um tio, um itne, um traço, uma vírgula, um ponto na sua palavra, Ele também vai retirar a sua parte da árvore da vida. Aí daquele que acrescentar uma vírgula, um traço, um tio na sua palavra, Ele também vai lhe acrescentar o quê? As dores. Isto é proibido inventar nada. Jesus na cruz disse: está consumado. Isto é, Ele é que começou, Ele é que criou e Ele é que terminou com a redenção. Diga amém. Há um rapaz que me perguntou agora aí, o novo homem que está a colocar a Bíblia, aproveitou fazer a pergunta quando eu estava a lhe dar a mensagem. E ele disse: o apóstolo ontem pregou a respeito da lei dos reis da Etiópia, os meus zelosos adoradores. E depois a Bíblia diz: a filha da minha dispersa. Quem são esses dispersos que a Bíblia fala? Eu falei: são vocês. Diga amém. Você é um disperso. Como assim? Eu disse: um dia vocês estavam com Deus em Adão, e depois outro dia em Adão saíram em Deus e ficaram dispersos, e cada um seguindo o seu caminho. Uns adoram Maomé, uns adoram Jesus do Ocidente, da Roma, outros adoram Buda, outros adoram Allan Kardec, outros adoram Mestre San, outros adoram Maria, outros, e vão adorando vários deles. Então o povo ficou disperso. Diga amém. Agora Deus prometeu vir congregar os dispersos. Bem forte para o Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ouvistes ao povo da terra. Saiba disso. E passou na minha mente. O rapaz pensou que essa teoria que está vindo do Brasil, que os negros são os judeus que ficaram dispersos. Ouviu? E muitos pensam isso. Muitos pensam que você é filho de Abraão na carne. Muitos pensam que vocês, os negros africanos, são os verdadeiros israelitas, como estão a inventar aí. Mentira, mentira, mentira. Quando os judeus ouvirem isso, vão falar: sim senhor, esse homem está a falar a coisa certa. E os africanos que acreditam nessa mentira vão ficar chateados. Vocês nunca foram israelitas, não? Vocês sempre existiram. A vossa origem é a terra do Cush, a Etiópia. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Glorifique a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes, preste atenção, antes que Israel existisse como nação, a Etiópia já existia como nação. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte para o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. Agora, existem negros judeus? Existe? Nós não queremos entrar nessa profundidade aí. Amém? Amém? Eles existiram e existem lá na Etiópia. Os filhos de Salomão com a rainha de Sabá. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe, o arrependimento, ele te traz de volta para Deus. Por isso, na passagem que eu mandei abrir, vamos encontrar um povo que estava em pecado. Mas esse povo de hoje é pior do que Nínive. Amém? Esse povo cometia atrocidade, violência, todo tipo de pecado naquela cidade. E um certo dia, Deus levantou o profeta Jonas, o israelita, para que fosse repreender para que fosse exortar o arrependimento àquele povo. E Jonas, o profeta, foge da missão. E Deus persegue o fugitivo profeta. E manda uma tempestade. E por causa de Jonas, o covarde, os outros companheiros da viagem sofreram. Porque ele subiu num barco para ir para Tarsis.
sei lá onde é que fica isso, na Europa, ou na Ásia. E ele foge, e o vento assopra, e quase que naufragaram, e descobriram que o culpado era ele. E ele confessou: eu sou culpado, estou a fugir de Deus, Deus me deu uma missão que eu não cumpri. E ele próprio determinou a sua sentença: lance-me na água e os ventos vão cessar. E os companheiros da viagem jogaram Jonas dentro do mar, e Deus mandou um peixe que engoliu, não devorou, engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E depois disso o Senhor deu ordem ao peixe para que vomitasse Jonas. Por quê? Porque Jonas, no ventre da baleia, fez um voto, ou então se arrependeu, confessou sua culpa, fez um voto que se o Senhor o livrasse daquele lugar, voltaria e iria pregar em Nínive. Amém? E assim Deus ouviu a oração de Jonas dentro do peixe, e Deus ordenou o peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia, e Jonas se levantou e marchou em direção a quê? A cidade de Nínive. Diz a Bíblia, Jonas entrou na cidade e começou a andar e a proclamar o arrependimento, o juízo de Deus sobre aquele povo. E ele começou a dizer: vocês só têm 40 dias. Tem 40 dias para vocês fazerem alguma coisa. Tens 40 dias para decidirem, ou vão morrer ou vão viver. O Senhor me enviou até vocês, vossos pecados chegaram até o céu. Se vocês não se arrependerem, tendes 40 dias somente, sereis todos vocês exterminados. A Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade, e Jonas andou naquela cidade noite e dia, clamando: arrependam-se, vocês vão morrer. Essa é a trombeta do Evangelho. É isso que Jesus disse. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Diga aleluia. É isso que Jesus falou: eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. São as chamadas boas novas para a salvação dos pecadores. E a Bíblia diz que a cidade de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, até o palácio ouviu, até o rei que estava sentado no trono, sim, ouviu a mensagem de Jonas. E assim o rei e todo o povo se converteram dos seus maus caminhos, tiraram os deuses estranhos, tiraram roupa, colocaram-se de saco e cinza e se prostraram em terra. E o rei fez um decreto que todos na cidade de Nínive, até nos confins, se arrependam, tiram os deuses estranhos, sim, ponham-se de saco e vistam-se de cinza, e vamos nos humilhar, e vamos chorar, e vamos nos converter, e em jejum ninguém coma, nem criança, nem até bebês. As mães taparam os seios, não sucharam. Diga aleluia. Há termo que não dá para falar. Nós aqui chuchar é normal, lá no Brasil parece que é ofensa. Bem forte para Jesus Cristo. Glorifica a Deus, aleluia. Até animais, as cabras não comeram, os cabritos, os porcos, os bois. O rei determinou: até os animais vão jejuar. Ninguém tira os seus animais para levar no pasto, ninguém dá de comer às suas galinhas. E todo o povo fez conforme o decreto do rei. E todos tiraram roupas, vestiram-se de saco, jejuaram, até crianças, até animais, sim, e se prostraram diante do Senhor. Mas uma coisa fizeram: se converteram dos seus maus caminhos, tiraram os pecados, tiraram as roupas de prostituição, se for nos nossos dias, amém? Tiraram as minissaias, tiraram as bermudas, tiraram as não sei o que, as benanzuelas, tiraram tudo, tiraram as calças, as mulheres, para mostrar as traseiras, vestiram-se de sacos, tiraram deuses, jogaram fora os bonecos, os feitiços, os talismãs,
os amuletos se converteram. Os que tinham problema com seus irmãos foram se arrepender, foram liberar o perdão e jejuaram, e se jogaram no chão, e clamaram, e choraram, e disseram: ó Deus de Israel, tenha compaixão de nós, não nos mata, por favor. E a Bíblia diz que Deus ouviu e viu as suas obras. Diga amém. Para Deus ouvir, o que é que se ouve? São palavras. Nesse caso o que? Orações. Aleluia. Ouviu e viu o que? Viu como eles se converteram a Ele, mudaram de atitude, tiraram o pecado. Agora essa geração só falam e não tomam atitude. Diga amém. Essa geração que se apresenta diante de Deus e diz assim: Senhor, tenha compaixão de mim, e se levanta e não toma atitude de largar o que ele confessou. Diga aleluia. No tempo da pandemia, eu reprovei os povos que estavam, até mesmo aqui em Angola, os pastores de Angola. Aqui em Angola são os pastores, lá fora até povo, nas ruas, igrejas nas ruas espalhadas, se prostraram e começaram a clamar para que o coronavírus não levasse as pessoas. E eu respondi: vocês estão a orar, mas vocês não estão a se converter. Diga amém. Bem forte para Jesus Cristo. O povo estava nas ruas de São Paulo, Santa Catarina, aqui mesmo em Angola. Os líderes evangélicos estiveram numa sala e passou em direto e foram jejuar e orar para acabar com o corona. Quando saíram, o corona piorou. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Se morriam não sei quantas pessoas, o último fim apareceu e disse: o número aumentou. No Brasil, idem. Quando eles oraram, morreram milhões no Brasil. Ou milhares, sei lá. Mas por quê? Porque esse povo clama a Deus, mas não se converte a Deus. Não, a conversão não é na boca, é no coração. A boca só deve confessar o que aconteceu, o que está no coração. Se eu dizer: Senhor, eu sou pecador, eu me arrependo, perdoa-me, e terminar aí, e eu me levantar da oração e continuar com a minha vida, qual perdão que eu vou receber de Deus? Está a pensar que Deus é brincadeira, né? Está a pensar que Deus é um brincalhão? Eu vivi essa prática quando eu era adolescente e jovem na Roma, na igreja da Roma. Todos os sábados, como ontem, eu ia no cartório, ia falar ao senhor padre: pequei. E ele bem atento a me ouvir, e ele me falava depois: absolvição. Saía do cartório, ia correr outra vez no pecado. Diga amém. Bem forte para Jesus Cristo. Bem falou uma madre. Uma madre disse: esse é até padre. O padre falou: este é daquele que está escrito: e conhecereis a verdade. Saiu da boca do padre, e da madre saiu: este é semelhante a um raio que caiu do céu e destruiu o diamante. Cuidado com o pecado, homem. Olha para essa cidade. Já estava determinado. Deus deu uma chance só de mais 40 dias. Vocês têm 40 dias para se arrepender. E eu digo à geração de Emanuel: vocês só têm 2 décadas para vocês se arrependerem. Bem forte para Jesus Cristo. Duas décadas e pouco. A ti que me ouves, eu te digo: você só tens 1 segundo para se arrepender. Bem forte para Jesus. 1 segundo. Não é um dia. Não, você está me ouvindo? Tens 1 segundo para
te arrependeres. Isto é agora mesmo. O segundo é agora. Diga aleluia. Assim está escrito. Se hoje, acrescenta, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. É hoje e não amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Hoje. E esse hoje é agora. Não é dizer não, à tarde. Se você dizer às 18 horas eu vou largar o pecado, pode morrer depois de um segundo, depois de um minuto. Não se brinca com a vida. Cuidado. Arrependa-te. Faça o que fez esse povo. E diz a Bíblia, a mensagem foi ouvida, o palácio e o povo se converteram, se humilharam, clamaram pela misericórdia, e Deus ouviu e viu suas palavras e viu as suas obras, como se converteram a Ele, mas verdadeira conversão. E assim passaram os 40 dias, não aconteceu como Deus tinha prometido. Deus havia prometido que só tendes 40 dias, eu vou matar vocês, eu vou queimar toda a cidade, eu vou destruir vocês, como eu fiz em Sodoma e Gomorra. Mas como eles se converteram, isso não aconteceu. Prova de que isso indignou, perturbou o profeta. E o profeta estava à espera, deixou a mensagem, entregou a mensagem, como dizem aí os javalins, entregou, e ele foi e esperou. Bom, já entreguei, vou esperar agora a destruição da cidade. Só que quando chegou o tempo, a cidade continuava de pé. E Jonas perguntou, como assim? Deus não fez o que ele me prometeu? Então ficou tão triste, até desejou a morte. E Deus lhe apareceu, como é que é? Você quer morrer para quê? Ah, eu não te falei, por isso eu queria embora fugir. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus compassivo, tu és um Deus tardio em ira, tu és um Deus bom. Eu sabia que não matarias, por isso eu não queria vir. Deus falou, presta bem atenção. Você não viu que eles aceitaram a tua mensagem? Eu não falei que eles tinham 40 dias? Você não entendeu? Antes dos 40, eles se converteram. O que você queria? Você queria que eu matasse aquele que se converteu? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Você queria que eu destruísse aquele que se arrependeu? Ah, Jonas, então você não me conhece? Como é que você está a dizer que eu sou bom, compassivo, tardio em ira, grande beneficência, e ainda você não entendeu? É fácil falar, mas para entender é difícil. Ele até falou, eu sabia que tu és bom. Agora está a dizer, agora não mataste ele. Então você não está falando que eu sou bom. Só que as pessoas na terra, essa geração está a abusar com a bondade de Deus. Deus é bom e muito bom, mas olha como Ele salva o pecador. Através do arrependimento, verdadeiro arrependimento. Esse povo não brincou de Deus, esse povo não foi nas ruas para fazer gritos vazios, esse povo não foi brincar, esse povo fez aquilo que Deus ama. A um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai rejeitar. O povo clamou, se humilhou e se converteu, e Deus ouviu as suas palavras e as suas obras, e assim não os matou como Ele havia prometido. E Ele faz o mesmo até hoje. Diga amém. Se o ímpio se converter, Ele não vai lhe matar de jeito nenhum. Ele vai lançar no inferno um ímpio que se converteu. Por isso, se você ler as palavras de Jesus Cristo que Ele falou a Nicodemos, Ele disse assim, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é, se o homem não crer, vai perecer. E o que é isso crer? O grande problema está aí. Está a pensar que crer é que é isso dizer eu creio, e teres uma Bíblia, e pregares, e fazeres um curso, e cantares, e vires para a igreja. É muito mais do que isso, ó povo da terra. Crer tem que ser associado com o amor. Por isso Paulo disse, se com teu coração você crer
E com a tua boca quê? Confessar. Bem forte para Jesus. Pecado me afastou de ti, tenho ouvido só falar o quanto tu me ama. O pecado afasta os humanos de Deus. Ouviu? A filha da minha dispersa se dispersaram por causa do pecado e até hoje estão dispersos, mas ele veio para congregar os dispersos, não somente de Israel e dos gentios. Jesus veio congregar os dispersos de Israel primeiro e depois os gentios, as nações, os povos da terra. Mas a regra é a mesma, quer para com os judeus, quer para com os gregos. Isto é, tem que crer e se arrepender. Quando Jesus começou a pregar, a sua mensagem era: arrependam-se e creiam no Evangelho. Ouviu? Agora essa geração só faz uma coisa: creiam no Evangelho e não se arrependem. Quem se arrependeu largou os velhos caminhos. Quem se arrependeu largou o pecado. Quem se arrependeu não volta no pecado. Ele vai odiar o pecado. Sim, e Deus aceita os pecadores que se arrependam, mas Deus não aceita os lábios mentirosos e lisonjeiros que vão enganar Deus. Deus não se engana, de Deus não se zomba. Ou você vai se apresentar diante dele com sinceridade e verdade para seres aceite, ou então você vai fazer tanto barulho e que ele nem sequer vai te ouvir, porque ele rejeita os pecadores. Mas se o pecador se arrepender, ele vai o aceitar, porque ele prometeu assim. Se o salário do pecado é a morte, mas também existe um dom gratuito de Deus. E o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, só alcança aqueles que não somente crerem e se arrependerem das obras malignas, dos seus pecados, e voltarem para Deus e andarem nos caminhos da justiça e permanecer nisso, seguindo o Senhor. Esses alcançarão a misericórdia de Deus. Aleluia. Pois suas misericórdias são a cada manhã novas, se renovam a cada dia, pelo amanhecer são novas. E ele disse: por isso, ó Israel, vocês não são consumidos, mas se o povo continuar em pecado, será consumido. Nínive, se não se arrependesse, não pensa que voltaria para trás. Deus prometeu que destruiria Sodoma e Gomorra, e destruiu mesmo. Mas em Sodoma não foi pregado? Sim. Por isso você não pode brincar com as coisas. Em Sodoma, Deus não enviou lá ninguém para dizer: arrependam-se. Não enviou. Não enviou alguém dizer: olha, vão morrer. E os matou. Porque assim está escrito: eu me compadeço com quem eu quiser que, e eu vou endurecer a quem eu quiser endurecer. Se Nínive foi pregado o arrependimento, em Sodoma e Gomorra foi anunciado o juízo e acabou. Aleluia. E os anjos não pregam. E chegaram, quando os anjos vêm, é para matar, mas os homens vão para salvar. A mesma mensagem que te salva vai matar outros. Sabia disso? A mesma mensagem da salvação é a mensagem também que condena. E a condenação é porque eles não aceitaram a mensagem. Bem forte para o Rei da Glória. Então, esse povo sobreviveu da ira de Deus. E Deus fez entender a Jonas. E Jonas entendeu o porquê que não os matou. Ouviu? Milhares e milhares sobreviveram porque tomaram atitude. Então você não espera os milhares tomarem atitude. Você deve tomar atitude hoje de se arrepender e te converteres dos maus caminhos e seguires a palavra de Deus. Ai, mas o caminho é muito apertado. Por isso não será fácil entrar no céu. Mas não te esqueças, apesar do caminho ser apertado e a porta estreita, Ele prometeu que o jugo dele é que é suave, e o seu fardo também é que é leve.
Você é perseguido, humilhado, injuriado, mas tu tens paz no teu coração. Aleluia. Não somente tens paz, tens graça para suportar as coisas, as adversidades do mundo, as aflições. Isto é, tens força. Ele renova as nossas forças. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ouvis? Se até na oração Ele ajuda os humanos, porque não sabemos pedir como convém. Agora imagine nos atos, se na oração Ele te ajuda, você não sabe orar, e Ele te ajuda. Imagine nos atos, Ele está ajudando você, só que você não quer ser ajudado. Você ama o mundo, você ama a tua vida, você quer que Jesus venha tirar a droga na tua mão, você quer que Jesus venha tirar a prostituição na tua mão. Ele disse: eu te ajudo, tire você e terás força, não somente para tirar, e também para poder perseverar na minha palavra. Diga amém. Veja só, quando vêm as tentações, toda tentação é humana, e nenhuma tentação é superior à medida da tua fé. Se Deus não permite que você seja tentado para além daquilo que você pode suportar, isso não ajuda? É ajuda ou não ajuda? Você, menino, Deus não vai trazer uma grande tribulação que é para os mais velhos na fé, de maneira nenhuma. Só que mesmo sendo pequena tribulação ou deserto, para ti vais ver tipo que é muito grande. Muitos dizem: eu sou criança na fé, isso tudo, Senhor. Não, isso tudo não. É o teu nível. Diga aleluia. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu estou a ver uma geração aí para o inferno. Estou a ver uma geração caminhando para baixo, porque eles creem em Deus, mas não amam Deus. Estou vendo uma geração perdida, que dançam, clamam, pregam. Estou a ver pregadores perdidos, ministros perdidos, pessoas perdidas dentro da igreja, porque eles creem em Jesus, falam de Jesus, que eles amam Jesus, mas na verdade, na prática não amam, porque eles falam que amam e eles aborrecem esse mesmo que dizem que amam. Então eles são hipócritas, mentirosos. Como é que se aborrece Deus? É só tropeçar na palavra dele, é só fazer o contrário, porque amar a Deus é guardar a sua palavra, e guardar a sua palavra é amar a Deus. Bem forte para Jesus. Bem forte. Glorifica a Deus, aleluia. Mais forte. Arrependam-se. Não importam quais sejam os teus pecados. Não importa. Não importa o quanto você é o maior pecador, como Paulo se considerou o maior dos pecadores. Mas o maior dos pecadores encontrou graça. Não importa se você já matou, se você roubou, se você já matou 1 bilhão de pessoas, se você já ofendeste Deus, já pregaste contra Deus. Eu, quando era filósofo, falava contra Deus. Sabia disso? Eu dei a filosofia marxista, e eu aprendi na filosofia marxista que Deus é um assunto, é um algo inventado pelo homem. O meu professor me ensinou, olha o que o meu professor falou: tinha que existir um ser inexistente na mente das pessoas existentes, que eles pudessem temer, para que houvesse justiça e equilíbrio na terra. Os filósofos ateus não rejeitam a 100% a existência de Deus. Dizem que não existe, mas tem que dizer que existe. Tem que haver justiça, tem que haver equilíbrio. Entenderam? Diga amém. Vós encontrar isso até nos países comunistas, como na Coreia, tem igrejas. Tem. Na União Soviética tem igrejas. Mas quais igrejas? Igrejas que o próprio Estado sabia que não tinham um verdadeiro Deus. Então é bom que as pessoas precisam ser instruídas nas boas regras. Isso chama-se educação religiosa. A educação religiosa é muito importante, segundo eles dizem. Traz equilíbrio, justiça. Então o que deveria ir matar vai pensar na existência de um Deus e deixa de matar. Porque queria roubar, isso é pecado. Não, tá bom.
eu defendia essa teoria do homem vir do macaco e que Deus é uma invenção dos homens, mas que você está proibido de falar abertamente. Deixa mesmo eles crerem. Como o padre não crê em Deus, mas está proibido a pregar que Deus não existe. Diga aleluia, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Vixe, e assim, hoje, sou defensor acérrimo do Evangelho. Aleluia. Aquele que falou que o Evangelho, o Jesus e Deus, tudo foi invenção dos homens. Hoje é o defensor acérrimo. Por quê? Porque houve uma transformação. E por que a transformação aconteceu? Houve um arrependimento. Diga-me. Então, se você se arrepender, você vai achar graça. Se o diabo te dizer que você está perdido para sempre, diga a ele: é mentira, Satanás. Só estarei perdido para sempre se eu permanecer em pecado. Mas se eu me arrepender, eu vou achar graça diante do meu Senhor. O sangue de Jesus, acrescenta, nos purifica do pecado. Mas antes disso, que se nós confessarmos, fiel é Deus para nos perdoar. Então confessa e larga. Não faça como no cartório, confessar e continuar. Confessa e larga, e vais achar graça. Este é o verdadeiro evangelho de homens e mulheres que acham Deus, que trilham o caminho estreito e aceitam o desafio de entrar lá na porta apertada. Isto é carregar a cruz. Vêm lutas, vêm rejeições. Alguém disse-me na live no meio da semana, disse: és muito odiado, apóstolo. E a minha resposta para todos é essa: o que é que você esperava? Alguém, como disse alguém aqui, disse: apóstolo, feriste as bochechas dos falsos profetas. Aqui tem muitos cômicos. Apóstolo, feriste as bochechas dos falsos profetas. O que ele queria dizer? Que a tua mensagem tirou o pão dos falsos profetas. Aqueles que brincavam, aqueles que não tinham oposição da verdade. Todos eles mentirosos. E o povo enganado, que se enriqueceram na facilidade. O povo tinha medo nem de pensar o contrário. Terminou esse tempo. Só está na escravidão ou vai continuar? Quem quer? Porque eu estou a clamar noite e dia. Eu estou a dizer: não tenhas medo do feiticeiro nem do falso profeta. Que aquilo que eles vos ensinaram vai ser amaldiçoado, é mentira. Ele é um amaldiçoado e você, se creres, és um bendito. Bem forte para Jesus Cristo. O medo, colocaram medo nos vossos corações. O medo é um problema grave. E assim o povo está a ver e tem medo de tomar atitude, porque lhe falaram: vais morrer. Mentira. Diga aleluia. E eu respondo: então o que você esperava? Um homem que está a pregar noite e dia, desmascarando a mentira, falando a verdade, até chamando o pecado, os pecadores com seus nomes. É mesmo para ser odiado até o extremo. Mas eu não estou preocupado com o ódio das pessoas. O amor que me libertou, o amor a minha alma salvou. Dentro de mim uma nova esperança. Dentro de mim a razão de viver. Dentro de mim eu ouço uma voz: filho, eu fiz isso por você. Oh glória, aleluia. Eu não sei como te agradecer. Oh glória, aleluia. Obrigado, Jesus. O amor, esse é o amor que me libertou.
eu estou firmado nele. Eu não estou preocupado com ódio. Eu sei que alguém me ama. Eu sei que aquele que me ama é maior do que aqueles que me odeiam. Podem me odiar, nenhum fio da minha cabeça será tirado da minha cabeça se a permissão daquele que me amou desde a eternidade. Eu nunca vi, nunca se ouviu um Deus igual a meu Deus, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Aleluia! Da antiguidade ainda não se ouve, ainda não se viu um Deus além de ti. Não existe um outro do que o nosso Deus. Sabe por que as pessoas estão a perecer com o nome de Deus na boca? Porque eles não o conhecem. Quando você não conhece a Deus e queres defender a Deus diante da morte, você vai morrer, porque você é um ímpio que está a defender Deus. Eu preguei ontem, você que não estava. Eu disse assim: cuidado, ouça um conselho de Gamaliel. Gamaliel foi um doutor da lei, venerado, respeitado entre os príncipes de Israel. Era um grande sábio. E eles prenderam os apóstolos de Jesus por causa da inveja. Eles encerraram nas prisões. E o anjo do Senhor os tirou das cadeias. Eles mandou: vão, preguem, vão ao povo, entre agora no templo. E foram e começaram a ensinar no templo. E foram os guardas para tirar das cadeias, para irem no tribunal. E chegaram, portas fechadas, abriram e não acharam os apóstolos. E foram: achamos as portas fechadas, mas não encontramos eles lá. Isso é um sinal. O que significa isso? Isso é Sive na minha terra. Sive, maravilha. Diga amém. E ouviram: não, estão no templo a ensinar, vão nos buscar. E foram, os príncipes estão a vos chamar. E eles foram, eles falaram: como é que vocês continuam a pregar a Jesus? Já não vos proibimos para deixarem de pregar Jesus. Vocês estão nos acusar que nós matamos o vosso mestre. Mataram, agora estão a dizer que não mataram. Viu, o pecador é assim. Estão nos acusar. Parem de encher Jerusalém com as vossas doutrinas. Parem. E foi assim. Gamaliel, que também estava no tribunal, fazia parte deles, se levantou: homens, prestem atenção, cuidado com o que vocês querem fazer. Vocês têm provas se essa obra é de Deus ou dos homens? Ah, não. Então, vocês sabiam que se for obra de Deus, vocês, ao lutar contra essa obra, estarão a lutar com o dono da obra? E sabe quais são as consequências de você lutar com Deus? O barro quer lutar com o ferro. Já imaginou um boneco de barro enfrentar um boneco de ferro? Tudo com a energia. Como é? Comandado. Eu tenho o meu e o Kilson tem o dele. Manda vir o teu boneco. Quando se chocarem, o teu barro vai quê? Vai esmagalhar. Parece a minha lua e a lua do anticristo. A minha lua e a lua do anticristo, eu estive no monte, estavam a lutar. Duas luas, uma negra e uma branca. Aleluia. Chocaram as duas luas. Pum! A lua do inferno estragou, destruiu, avariou. E a minha em dia. Diga aleluia. Deus nunca perdeu batalha. Aleluia. E ele, o doutor, vou terminar já. O Gamaliel disse a eles: cuidado, vocês estariam a combater contra Deus, lutando com a obra dele. Agora, se essa obra é dos homens, ela vai se destruir na caminhada. Deixem. E lhes fez lembrar a história. Lembra-se de Teudas. Teudas era um homem que havia se levantado em Israel, dizendo era o Messias, o Salvador, o libertador do povo judeu. E mais de 400 pessoas seguiram ele, armados, prontos para libertar Israel. Ouviu? Sempre o homem carnal usa armas da carne. Amém? Não, escuta muito. O homem carnal usa quê? Armas da carne. O homem carnal defende o evangelho na carne. Não anda a ver as manifestações aí, até se partem a cabeças, porque são homens que? Carnais. O homem espiritual usa as armas da nossa milícia. Não somente são espirituais, mas também são fortes, para destruir fortalezas espirituais. E quando caem as fortalezas espirituais,
as físicas que eu barro também caíram. Veja só, por exemplo, eu destruí a fortaleza da América, mas parece que a América está de pé. Mas é mentira, já era. É forte para Jesus Cristo. Aleluia! E os americanos vão me odiar, vão dizer, vamos bombardear a casa dele. Se eles enviarem um avião, um MiG ou uma bomba, tá vendo o que vai acontecer? Eu vou fazer assim, vou apanhar a bomba. Ainda vou fazer live. Olha a vossa bomba. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu vou fazer. No meio desses 6 anos, vocês sereis bombardeados pelos americanos. Tem muita gente que está me acompanhando, principalmente nos hospitais. Alguém me disse, eu estava falando numa live, falei disso, todos suspiraram. Eles nunca tinham ouvido. Como tinha lá um irmão, eles falaram, ele já falou isso. Afinal, disse que é terror no Sagrada Esperança. É Sagrada Família ou Esperança? Esperança, família e igreja. Diga-me, eles estão me ouvindo. Não tenham medo não. Eu vou desviar a bomba atômica dos americanos. E Angola vai me amar. Bem forte para Jesus Cristo. Zambe! América vai bombardear Angola. Alguém me disse, epa, parece que a tua profecia não vai se cumprir. Angola agora se aliou com quem? Com os americanos. E eu falei, comunista morre comunista. É forte para Jesus. Eu falei, é Catar. Sabe o que é Catar? Catar significa mentira. Só para ir buscar o combo. No coração, já comunicou o Putin. Cota, não se preocupa, estou lhes enganar. Bem forte para Jesus. Aleluia! Amém! América vai bombardear Angola. Por causa de mim. E por causa de mim, vocês não vão perecer com essa bomba. Vocês seriam mais que Nagasaki e Hiroshima. Porque aquela bomba era tradicional ainda. Sabiam disso, né? Quantos anos passaram? Mais de 70. A tecnologia aumentou, mudou. Uma bomba daquele destruiria não é Luanda, Angola toda. Não brinque. Mas eu vou fazer. E agora? Eu quero ver o vosso ódio. O vosso ódio. Já vos mostrei na pandemia. Já vos mostrei como eu brinquei com o coronavírus. Aqui no altar. Até hoje continuam a perseguir. Hoje me disseram, bloquearam o segundo canal do YouTube. A mensagem que deram está a violar as medidas da saúde. Já estão com medo porque eu já estou a curar SIDA. Viu? Eles criaram doenças para sobreviverem os bandidos. Quando eu comecei a curar coronavírus, perseguiram o canal. Agora, como eu estou a falar do SIDA, já comecei a curar. Ontem mesmo orei para uma senhora aqui, que nem me conhecia. Disse, ele nem sabia da minha existência. Um brasileiro que vai. E ele caiu no chão e lhe falei, estás curada, vai fazer teste. E ele disse que iria segunda-feira, mas se revoltou, saiu daqui e foi fazer teste. Estava a chorar, não sei se ele veio essa senhora. Chorava, o teste saiu negativo. Eu disse que eu vou esmagar o SIDA. Agora eu vou perseguir o SIDA. Eu vou perseguir o SIDA. Eu vou perseguir o HIV. HIV, ô terra! Só porque eu falei isso, bloquearam o outro canal do YouTube e disseram violar medidas da saúde. Já não é coronavírus. Viu? São eles que inventaram isso. Vivem disso. Quantos anos vocês lutam com quem? Com HIV e não conseguem. Aleluia. Mas a luta continua. Amém? Sabe, esse ódio é por causa da verdade. E Jesus disse, e sereis odiados por todos, por causa da verdade. Bem forte para Jesus Cristo. E disseram, uma semana
Canal bloqueado. Vão abrir, vou voltar a falar a mesma coisa. Vão bloquear, vão abrir, vão fazer. Depois vão tirar do ar. Pode tirar. Eu tenho embora os meus folhetos. Aleluia. Meus folhetos são terríveis. Chegaram na Singapura. Estão em todas as nações a circularem a imagem do homem e a destruir Satanás e os seus agentes. Diga-me. Jane está aí? Olha o repórter. Bem forte para Jesus Cristo. Glorifique a Deus. Aleluia. Mais forte. Ouviste? Os folhetos estão em todas as nações. Então podem bloquear. Mas um dia vocês vão vir a mim atrás para me implorar favor. Porque eu tenho, vocês não têm. Eu tenho o reino. Eu tenho a chave do reino. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. E vou falar, preste atenção. Desta vez, se eles bloquearem definitivamente o canal, vou amaldiçoar a YouTube. E vocês vereis. Eu vou falar, só se eu não sou homem de Deus. Se existir mais YouTube na terra, então eu sou falso profeta. Você vai ver, vai desaparecer. Né? Bem forte para Jesus Cristo, aleluia. Já eu também vos aviso, se vocês bloquearem, eu vou destruir a YouTube da terra. A vez passada quis fazer, disse não. Eu quando amaldiçoar alguma coisa, já era. Sabia disso? Se eu falar pode durar tempo. É impossível que não aconteça. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. O amor. Então eu continuarei. Isso tudo é pressão para ver se eu paro de pregar a verdade. Mas uma coisa eu sei. Eu preguei a verdade quando eu estava lá embaixo. E agora que estou em cima, no cume da montanha, pararia de pregar a verdade? Não. Eu termino em nome de Jesus Cristo. Glorifique a Deus. Mais forte. Mais forte. Aleluia. Diga amém. Então você que está doente, vem aqui, vamos orar. Você vai ficar curado. É isso que eles estão a odiar, por causa das curas. As curas são intensivas. Estão a dizer que eu estou a violar as regras. Eu não estou a violar nenhuma regra. Se vocês é que são violador das regras, eu vou destruir esse canal, não sei como é que se chama esse canal ou como é, esse órgão, vou acabar com ele na terra. E alguém vai duvidar, queremos ver, e eu vou fazer isso. Pecado me afastou de ti, tenho ouvido só falar, o quanto tu minha... Você que tem sida, ei, fala no meu ouvido. Eu vou te tocar e vai fazer teste. É o que eles não querem ouvir, é o que eu vou fazer e falar. O pecado me afastou de ti, tenho ouvido só falar. Quanto tu me ama, mais perto de Deus, além do ver que um dia serás. Diga perdoado. Mais perto de Deus, quebrantado estou, prostrado a teus pés. Livre pra te adorar. Eu sou livre pra te adorar. Eu sou livre pra te adorar. Eu sou livre pra te adorar. Eu sou. Mais perto és tu, mas eu sou livre para te adorar, para te adorar. Mais perto.